Fala, meus queridos! Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bom? Então, esse é o canal, eu sou o Fernando Gomes e nós estamos na série Aprenda a Prosperar. Hoje eu vou falar de um assunto que é o seguinte: eu estava conversando com um amigo e ele me perguntou: tá, você está ensinando lá a fórmula da prosperidade, mas você vai entregar tudo? Você vai falar o passo a passo? E eu fiquei pensando nisso e pensei, vou voltar. Eu ia dar outra aula hoje, mas eu vou voltar para o básico e vou falar rapidinho, aulinha chupeta, tranquila, para você aprender o que você precisa colocar na sua cabeça, tá bom? Então é o seguinte, aqui ó, é o passo a passo para prosperar. É uma literação, né? Nas aulas de português, daqui a um tempo nós vamos começar a dar aula de português. E aí eu vou explicar o que é isso, que é essa repetição do som consonantal, tá bom? Mas é o seguinte, eu resumi em 5 passos e vou deixar um sexto aqui para escrever no final, tá bom? Aulinha curta, seguinte, eu quero prosperar. O que significa prosperar? Significa crescer, a gente já aprendeu nas outras aulas. É crescer, é você sair de um ponto e chegar a outro, pode ser no seu tempo, de preferência que seja, mas sem parar. Então, se você coloca uma semente na terra, e a nossa semente aqui é a sabedoria, é o conhecimento, que é o passo 3. Se você coloca uma semente na terra, a planta devagarzinho, ela começa a surgir, surge a primeira folha. Depois vai surgindo um galho, surge uma árvore e dá fruto. O fruto é a riqueza, é o final, é o objetivo final. Então é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender a plantar a semente certa e chegar no fruto certo, que é a riqueza do reino. Uma riqueza de uma pessoa que prosperou por conta própria e prosperou pelos motivos mais sagrados, que são o cuidado com a família e cuidar das outras famílias, que isso é obrigação nossa. Tá certo? Então, o primeiro ponto é fé. Por que precisa de fé? Por que fé é preciso? É preciso fé, porque sem a fé você não consegue, como a própria palavra diz, acreditar em algo e se manter firme nessa crença. Somente com Deus, somente tendo fé, somente acreditando é que nós vamos conseguir sair do lugar. Porque todo mundo aqui está em algum ponto. As contas estão até mais ou menos pagas, talvez. Mas não é isso que a gente não quer pagar conta, a gente não quer uma renda extra. Não, 2.000 me serve, 5.000 me serve, 10.000 me serve. Não, a gente não vai ficar mais satisfeito com nada, com pouco. E isso é enriquecer, nós estamos mudando a mentalidade. E é mudando a mentalidade que a riqueza vem, porque nós vamos plantar a semente certa. Então nós precisamos da fé. O segundo passo é o propósito. O que é o propósito? O propósito é aquela força, aquele motivo pelo qual você vai fazer algo. E o propósito, ele sempre envolve o servir, o ato de servir. Então, o nosso propósito, além de criar algo que vai crescer, que vai dar resultado, vou dar o exemplo de uma empresa, por exemplo, além disso, você vai fazer isso pelo quê? O que você está levando para as pessoas? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua função na Terra? Entendeu? Então a gente precisa desse propósito. Porque senão, sem a fé, você desanima, você desacredita, você fica com dúvida, com medo, com preocupação. E sem o propósito, você está construindo um castelo de areia, um castelo de carta, que ele vai cair amanhã. Se a gente não entender isso, a gente vai estar lutando uma luta pagã. Qual que é o terceiro ponto? Esse daqui que nós estamos fazendo, que é o estudo da riqueza e da prosperidade. É importante. Antes de estudar matemática, português, a gente deveria estudar riqueza. Devia ter isso na escola lá, com 5, 6 anos de idade, a gente devia começar a estudar isso. Por quê? Porque ela organiza o nosso raciocínio para que a gente comece a observar os talentos naturais e os talentos que a gente pode desenvolver para chegar eu não vou dizer numa carreira porque eu já não penso mais assim, mas para a gente chegar
naquela construtividade, entendeu? Naquele objetivo verdadeiro. Então você precisa estudar a riqueza para entender que o mundo é abundante, o mundo é vasto. Nós temos 8 bilhões de pessoas, portanto, qualquer coisa que você faça, você pode vender para 8 bilhões de pessoas. E se for um produto de qualidade que você acredita que você faz com amor, isso vai dar certo. Então a gente precisa estudar esses passos todos que nós vamos, aos poucos, durante o curso, abordar em sequência. O quarto é o marketing digital. O que é o marketing digital? O marketing é venda. Então você vai vender no digital. Por que eu vou vender no digital? Porque se você abrir uma lojinha na rua X, você abrir uma lanchonete, você precisa colocar um alto-falante, um outdoor, uma propaganda, uma faixa, para você conseguir trazer as pessoas para a sua lanchonete. Nada contra a lanchonete, viu? Eu também tenho esse objetivo paralelo desses negócios físicos. Mas o digital, ele resolve esse problema. A partir do momento que você aprende o que é marketing digital, você entende que a sua carta de clientes, os seus possíveis clientes, essa quantidade vai aumentar assim de maneira assombrosa. Entendeu? Todo dia alguém está precisando comprar uma garrafa d'água. Se você vende água, você vai conseguir distribuir isso para muita gente. No local que você vende, na cidade que você vende. Se você for muito bom, fizer o preço correto, você vende para outra cidade, para outro país. Tá vendo? Não acaba o raciocínio. Portanto, a gente precisa destravar no digital. Você precisa entender que o mundo é assim hoje. Que não tem como você abrir mão de uma facilidade dessa. É uma facilidade, o digital. O mundo digital veio para facilitar as nossas vidas. E a partir do momento que você estuda o marketing digital, você usa isso a seu favor. Compreendido? Empreendedorismo é o quinto. Por que empreendedorismo? Por quê? Mais na frente eu vou explicar uma coisa. Existem alguns tipos de renda. E o primeiro é o salário. O salário a gente consegue através de um trabalho, de um emprego. Só que nem o melhor concurso do mundo, nem se você for o diretor da maior empresa do mundo, aquele dinheiro, vamos dizer, vai ser suficiente para os seus planos. Por quê? Porque você sempre vai estar debaixo do guarda-chuva de alguém. Você sempre vai estar debaixo da ordem de alguém. Ah, não, então eu devo largar tudo, chutar o balde. Não, não é assim. Você usa o que você tem hoje como meio para um fim. E o fim é você ser dono dos seus próprios negócios, não é de um negócio. A ideia é que sejam mais de um, inclusive. Então você precisa começar devagar a estudar empreendedorismo. Assim que a gente chegar nesse ponto, eu vou colocar conteúdo disso também. O empreendedorismo, ele é o caminho para tudo. Por quê? Porque ainda tem pessoas precisando de emprego. E vai precisar para sempre. Você que está me ouvindo provavelmente está empregado, eu espero. O empreendedorismo, você tem a possibilidade de criar algo seu, com paixão, com propósito, e ainda ajudar outras pessoas. Você vai ajudar empregando, você vai gerar emprego, você vai gerar movimento. Ao invés de pegar R$1.000, R$100.000 e deixar debaixo do colchão, você vai abrir uma empresa e fazer isso girar e virar algo muito maior. Portanto, é o empreendedorismo que é um meio capaz de salvar essa quantidade de gente precisando de um caminho, precisando de um direcionamento. Então você se salva e salva os outros ao mesmo tempo. O empreendedorismo é muito importante. Depois eu vou entrar nessa aula. E por último, eu já falei em outras aulas, eu vou repetir 1000 vezes as coisas, porque você precisa ouvir 1000 vezes até que a gente decore isso e isso fique intrínseco, já assim, já gravado na nossa pele, entendeu? Que é a tal da imaginação. Tá certo? Imaginação, tá certo. Você precisa de imaginação. O que é imaginação?
é uma palavra única, mas o termo é abrangente. É aquela capacidade de ver além das aparências. É aquela capacidade de sonhar sem ser um sonhador que fica sentado no sofá. Você sonha realizando. A graça de Deus, ela vem como um vento, só que ela só pega quem já está no caminho. Ela não vai favorecer aquela pessoa que está de braço cruzado esperando. Não, eu quero a graça de Deus. Eu quero ser agraciado. Eu quero de graça. Não é assim que funciona. A graça de Deus, ela pega quem já está no caminho. Nós somos uma espécie de um barco. Nós somos um navio de guerra. Só que ancorado no porto, a gente não serve para nada. Entendeu? Então a gente tem que estar navegando. E navegar é curar esse medo de agir, de fazer as coisas de forma diferente. Então, respondendo a pergunta do passo a passo, tá bom, você está ensinando a prosperar, então como é que faz? Faz assim, você tem que entender a importância da fé e você tem que encontrar um propósito para a sua vida. Como é que eu encontro um propósito? A Bíblia ajuda muito, porque lá a gente vai entender que a gente é capaz de cuidar da própria vida, isso é a coisa mais importante que tem, cuide da sua vida e assim você pode transbordar na vida dos outros e ajudar as pessoas a seguir um caminho melhor do que o caminho da miséria que eu falei na aula passada. Ok? Então, fé, propósito, estudo da riqueza e da prosperidade, marketing digital, muito importante, empreendedorismo e a capacidade de imaginação, de usar a sua imaginação a seu favor. Ok? Espero que tenha sido curtinha a aula. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas estão precisando desse tipo de instrução, tá certo? Compartilhe com o maior número de pessoas, dê o seu like, fala que gostou, comente, faça sugestões, tá bom? E não perca a próxima aula. Até lá!